Oi gente, meu nome é Franciele Bastos e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo sobre o estágio na Caixas. Assim gente, pra quem não sabe, eu agora sou a mais nova estagiária da Caixa aqui da minha cidade. Então eu resolvi trazer um vídeo explicando mais sobre esse processo seletivo que eu passei, sobre como vocês podem fazer para também ser um estagiário aí na Caixa da sua cidade, porque querendo ou não isso abrange o Brasil todo. E eu sei também que aqui no YouTube tem poucos vídeos relacionados a isso. Eu mesma, antes mesmo de participar do processo, pesquisei no YouTube sobre isso, sobre estagiários na Caixa, e juro pra vocês, foram uns 3, 4 vídeos que eu encontrei. Então eu acho muito bom eu ajudar aqui nesse caso, já que eu posso falar, eu passei por isso, então eu tenho muito no que ajudar. Por isso, outra coisa, gente. Esse vídeo vai ter alguns tópicos e eu não vou, assim, me aprofundar muito nesses tópicos, porque o vídeo vai ficar muito comprido, vai dar, tipo, 30 minutos pra mais. Então, caso vocês queiram que eu me aprofunde em algum desses tópicos no vídeo separado, deixem aqui nos comentários, porque, de novo, é muita coisinha pra falar. Tá, então agora sim, chega de ladainha e bora logo pro vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, a deixar um comentário. Gente, a gente tá quase batendo 2.000 inscritos, vocês têm noção disso? Não se esqueça de compartilhar com alguém também, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber, gente, sobre o processo da Caixa é que é tudo feito por um site, o CIE. E o site, gente, ele é o Centro de Integração de Empresas e Estudantes. Então vocês já devem ter uma base aí de como é que funciona. Vocês têm que ir lá fazer um cadastro, colocar todos os dados de vocês, todos, e assim esperar abrir o processo seletivo da Caixa. Eu não sei se abre todo ano, porque, por exemplo, abriu ano passado, esse ano já ainda não tem nada especificando lá se vai abrir. Então vocês têm que sempre ficar de olho nisso, mas também caso não abra o processo seletivo da Caixa, tem vários outros processos seletivos de outros bancos, inclusive, e de outras prefeituras, até de prefeitura tem, gente, é sério, só na minha que não tem nenhum processo seletivo da prefeitura da minha cidade, mas tem de várias outras cidades, então. E além disso, também tem outros empregos que vocês podem se candidatar para tentar conseguir um estágio ou um jovem aprendiz. Dito isso, quando vocês fizerem o cadastro e participarem do processo seletivo, vai ter um edital da Caixa, eles lançam um edital que vai estar tudo que vocês têm que fazer e que precisam saber. Um resumão desse processo seletivo é que vocês vão ter que fazer uma provinha de 30 questões, tipo 10 português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais. Depois tem entrevista e depois são contratados. Mas vamos explicar por partes tudo isso. A primeira parte, a prova. Como eu disse, são 30 questões e vocês têm 2 minutos ou 3 minutos para responder cada questão. E a prova é super de boas. É tudo conteúdo, gente, do ensino fundamental, mais ou menos. Tem um pouco sim no ensino médio, mas é praticamente assim, nono, oitavo ano. E vocês também, se quiserem, podem fazer simulados. Tem vários simulados das provas da Caixa aí pela internet. Passa para a próxima fase quem, tipo assim, não zerar. Quem, tipo, bater 50%, acertar 50% da prova. Se eu não me engano, é 50%. Então, tudo isso vocês vão ler sempre no edital. Eu sempre recomendo ler o edital inteiro, porque às vezes tem umas coisinhas que a gente nem imagina, nem espera, e é bom a gente saber. Ok, feita essa parte, que não é muito difícil, não é muito complicado. Talvez vocês achem difícil, porque é uma prova, mas, gente, é uma prova online, é uma prova que vocês podem fazer em qualquer hora. Recomendo fazerem por um notebook ou alguma coisa assim. Bora lá, passou dessa fase aí, tem então a lista de quem passou, que eles lançam acho que uma semana depois, mais ou menos, de fazer a prova. Lançada a lista de quem foi aprovado para a próxima fase, vocês vão lá e vejam se o nome de vocês está ali. E aqui entra uma coisa muito importante, gente. Se o nome de vocês estiver ali, não quer dizer que vocês vão ser chamados. Eu sei, é muito ruim essa parte. Ou às vezes vocês não vão ser chamados naquele momento, que foi o meu caso. Gente, comigo, alerta de spoiler, demorou 1 ano pra eles me chamarem pro estágio. Sim, eu fiz a prova em 2020 e eu só fui chamada agora em 2021. Também tem um pouco da questão da pandemia, a gente agrega muita coisa aqui. Por quê? Pra eles te chamarem, eles primeiro têm que ter vaga lá na agência mais próxima de ti, em qualquer uma das agências da tua cidade que tu te inscreveu. Tem que ter uma vaga com o teu perfil, então vamos supor, tu é ensino médio, mas eles têm uma vaga para técnico em informática, então, né? Tem que ser uma vaga também com o teu horário de aula, porque assim, gente, já dando uma dica aqui, é bom que vocês estudem à noite para pegar esse estágio, porque o estágio é das 10 às 3. Não é regra, porque o meu exemplo, eu estudo de manhã e fizeram um horário para mim. Então eu vou pegar do meio-dia às 5, mas eu já adianto para vocês. Provavelmente eles vão querer alguém que estude à noite. E isso não é regra, gente, deixando bem claro.
Então, feito a lista, ok, cria expectativa para chamarem vocês. E nessa parte de chamar, eles provavelmente vão entrar em contato via telefone, celular, ligando. Comigo foi por e-mail, porque eu troquei de número entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Então, eles tentaram, com certeza devem ter tentado ligar pra mim, só que como eu troquei de número, não deve ter dado em nada. Aí entraram em contato comigo por e-mail. E ali eu respondi. Isso, gente, vamos lá. Pulando para dezembro de 2020. Dezembro de 2020 eu recebi esse e-mail com as informações do cargo, e aí provavelmente é isso que vai acontecer com vocês. E se vocês vão querer realmente marcar uma entrevista. E adivinha, eu perdi esse e-mail. Porque assim, quando é por e-mail, eles falam assim, você tem até 24 horas para responder esse e-mail se você sente interesse na vaga ou não, se você quer essa entrevista. E eu, gente, fui ver esse e-mail ali bonitinho uns 2, 3 dias depois. Então ali eu surtei, né? Tipo, era a minha chance depois de um ano, mas agora é azar, perdi. Só que o que eu fiz, e eu recomendo vocês fazerem também se acontecer com vocês. Eu respondi o e-mail assim que eu vi, falando que eu ainda tinha interesse sim na vaga, que eu gostaria de permanecer na lista de vagas, na lista ali de preencher vagas futuras. E nisso a moça me respondeu falando que eu ainda estava naquela reserva de vagas. Ok? Anotado isso, então pulamos para janeiro de 2021. Janeiro de 2021, que é esse mês aqui agora que eu tô gravando, não sei se é quando tu tá vendo, mas é quando eu tô gravando, me chamaram de novo com o mesmo e-mail, que era para mim responder até 24 horas, as informações da vaga. No meu caso, são 5 horas semanais. Para estágio na Caixa, gente, ou é 5 horas semanais não, 5 horas por dia ou 4 horas por dia. Nunca vai ser diferente disso. Então é 5 horas por dia a minha, 25 horas semanais. Então, tá tudo ótimo, tá tudo ok. Eu, dessa vez, eu respondi e marcaram a entrevista pra semana seguinte. No meu caso, o que eu tive que levar? Meu currículo, eles pediram no e-mail pra mim levar um currículo impresso, atualizado, meu RG, CPF e pediram pra mim ir com roupa social. Talvez no e-mail de vocês não peçam, talvez no telefone não te avisem, mas isso é a regra, gente. Vão arrumadinhos, vão no trinks, né? Sem muito tchalalá, muito blá blá blá. Mas vão assim, nos trinks com um currículozinho na mão só por precaução. Fui com uma calça jeans e uma blusa preta, uma calça jeans escura, sem nem rasgo nem nada, totalmente escura. Uma blusa preta, um relógio e um tênis preto. Tipo, bem básica assim mesmo. Chegando lá, gente, no dia, 2h30 certinho, eu cheguei 2h20. Eu achei que teriam vários outros candidatos, e no meu caso não tinha ninguém lá comigo para aquela vaga. Tinham sim outras pessoas mais velhas que também estavam sendo entrevistadas, só que por outro gerente. Não o mesmo gerente que iria me entrevistar. Então, assim, ninguém tava lá, juro pra vocês, não tinha ninguém da minha idade lá na hora. Se chegou depois, eu não sei. Só sei que o carinha que iria me entrevistar, o gerente, falou que eles iriam esperar até as 3 horas, pediu pra mim esperar até as 3 horas pra ver se chegava o outro candidato. E o outro candidato não chegou. Então a entrevista foi só comigo e os 2 gerentes. Graças, né? Porque eu não suporto entrevista em grupo. Gente, a entrevista, sinceramente, foi muito de boas. Tem algumas caixas que pedem pra vocês fazerem redação. Tem algumas caixas que pedem pra te falar um pouco sobre a caixa, sobre o que tu sabe sobre a caixa. Tem algumas entrevistas que pedem pra te fazer na prática alguma coisa, né? Tipo, imprime isso aqui pra mim ver, ou escreve esse texto aqui pra mim ver. Então, no meu não teve nada disso. Foi só uma conversa mesmo, assim. Eu cheguei lá, eles perguntaram meu nome, tudo certo, leram meu currículo que eu havia entregado quando eu cheguei. E eles já sabiam, assim, um pouco de mim, graças àquele currículo. Então, na hora da entrevista, eles só perguntaram, assim, sobre mim, tipo, me fale um pouco sobre você. E ali nesse texto, assim, me fale um pouco sobre você. Eu já falei meus pontos positivos e negativos, que eu sou responsável, que eu sou pontual, que eu sou ansiosa, sabe? Tipo, nesse linha aí. Perguntaram meus planos pro futuro, sim. E ali eu já, tipo, ensaiei em casa. A maioria do meu texto que eu falei lá, eu ensaiei em casa, mas tudo bem, tudo certo. E também me perguntaram sobre o que eu preferia. Se eu preferia ficar na parte administrativa ou na parte pública, assim, atendendo o público, nas caixas automáticas e tudo mais. E, gente, a Santa aqui não sabia de nada sobre a vaga, nada. Tipo, eu só sabia que seria estagiária. Então eu achei que eu ficaria com o público. Sabe aquele pessoal que fica lá embaixo, falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer? Eu achei que eu ia ser esse pessoal. E não, gente, a vaga que eu estava concorrendo, que provavelmente vocês estão concorrendo, é pra ficar na parte administrativa e raramente descer lá embaixo, sabe? E eu errei totalmente. Eu falei que eu preferia ficar na parte pública, atendendo o público, ao invés da parte administrativa. Eu falei que eu tinha experiência na parte administrativa e eu tenho, tipo, uma experiência, não em trabalho, mas em projetos da minha escola.
de ficar na parte administrativa, realmente eu tenho. E eu falei isso, mas falei que preferia o público. E nesse caso, eu juro pra vocês, os dois meio que se olharam, assim, o gerente de RH e o gerente geral, e olharam assim pra mim, mas é que a vaga aqui é administrativa, né? E eu ali quase surtei. Porque, sei lá, gente, muito bizarro. Na hora tu fica muito nervosa. Mas eu dei uma risadinha e falei, sim, mas como eu disse, eu tenho experiência na parte administrativa. Gaguejando assim, gente. Aí, eu juro pra vocês, a entrevista foi praticamente isso, teve outras perguntas assim. Mas depois eles focaram numa coisa muito importante que eu comentei ainda nesse vídeo. O horário. Porque como eu estudo de manhã, não teria como eu pegar ali às 10 horas da manhã, que é o horário de banco, das 10 às 3. Só à tarde. Então, eles inclusive falaram pra mim, olha, a gente tem preferência em alunos que estudam à noite, mas a gente não consegue colocar esse aviso na hora de fazer a prova lá no edital do CIE, a gente não consegue. Mas a gente sempre vai preferir alunos que estudem à noite. Então, já deixo aqui, talvez no teu IF, talvez na agência da tua cidade seja a mesma coisa, eles tenham preferência de alguém da noite. Mas não que isso seja regra, porque... E ali eu falei, olha, eu até consigo chegar aqui às 11 horas, mais ou menos, e ficar até mais tarde, mas aí eu teria que ver com a minha escola, Então eles pediram pra mim fazer bem isso, pra mim ver com a minha escola e no dia seguinte retornar lá. Falei que ia ver. Ok, no dia seguinte eu retornei, só que minha escola tava fechada, então eu não consegui falar com a minha escola, e eu falei exatamente isso pra eles. Minha escola está fechada, abre só na sexta-feira, no dia 15 de janeiro, e é quando eu vou conseguir ter uma resposta, assim, certa, gravada. E eles pra mim, então tá, volta aqui na sexta. Gente... que semanas. Não, olha, passou quarta, passou quinta, passou sexta. Na sexta, entrei em contato com a minha escola e minha escola falou a real, tipo, não tem como sair mais cedo. 1 hora até dá pra relevar, mas sair 9h50 pra chegar lá às 10 é muita coisa pra recuperar. Um ano, assim, é bem difícil. E também a gente nem sabe quais vão ser os teus horários, enfim, não dá. Fui lá e falei isso pra eles. E não é que cheguei lá, eu falei isso, e eles assim... Tá, e que tal tu pegar do meio-dia até as 5 horas? Aí eu por dentro... por mim tudo bem, perfeito, tudo certo. E aí eles ficam, tipo, eu juro pra vocês, eles ficam acho que uns 2 minutos assim, ó. E eu assim... E ele... Então tá contratada. Tipo, simples assim, não... E eu, óbvio que eu surtei, mas enfim. Então, a partir dali, tava certo que o emprego seria meu do meio-dia às 5 horas, o que pra mim tá perfeito. Então, como eu disse o vídeo inteiro, não é regra que você estude à noite, mas de preferência estude à noite. Porque daí não vai ter esse impasse de horário, sabe? Eu vou ter que sair mais cedo da minha aula, porque eu largo meio-dia e 10, eu vou ter que sair umas 11h30, mais ou menos, pra chegar lá meio-dia, pra almoçar, enfim, dar tempo de tudo isso. Então, eu vou perder um pouco da minha aula. Mas não é nada assim que vai me fazer rodar. Eu tenho certeza, eu tenho fé que eu consigo recuperar isso, entendeu? Mas o ideal seria que eu estudasse à noite. Fran, mas por que tu não mudou pra noite então? Porque eu faço, gente, administração. Ensino médio integrado com administração no Instituto Federal. E no meu Instituto Federal não tem ensino médio com administração à noite. E também nem tem como eu sair do ensino médio aqui do IF e ir para um ensino médio regular sem administração, porque eu teria que recomeçar desde o zero, porque as grades curriculares são diferentes, sabe? Então nem passou na minha mente sair do IF, nada. Ou eu ia pegar e sair mais cedo pra chegar lá 11 horas, ou eu ia deixar esse estágio pra outra pessoa, porque eu não ia sair do IF, tá ótimo o IF, melhor do que nada. E assim foi a minha trajetória como estagiária da Caixa. O meu contrato ainda não chegou, porque o CIE tem que enviar pra me assinar, mas assim que chegar, eu assinar, eu já começo. E eu vou pegar, como eu disse, do meio-dia às 5, mas vocês podem pegar das 10 às 3, ou dependendo do horário que a agência fizer pra vocês. Isso é uma coisa que varia muito de agência pra agência. Outra coisa que varia é a entrevista, como eu disse, tem algumas que pedem pra te fazer redação, pra te fazer alguma coisinha prática, outras são só uma conversa, que nem foi comigo. Mas uma coisa que é igual pra todo mundo é a prova do CIE. A Caixa só contrata estagiários de ensino médio pela prova do CIE. Então, vocês têm que fazer essa provinha. Eu vou deixar o site do CIE aqui embaixo. E também eu vou deixar pra vocês alguma coisa relacionada à Caixa, alguma informação, se esse ano tá tendo ou não. Porque se tiver, agora pro janeiro e fevereiro que abre. Então, já vou deixar aqui na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder. Tô sempre respondendo todo mundo. Ou vocês podem ir lá no meu Insta também, que eu sempre respondo nos directs, das DMs que vocês mandam.
Quando vocês vêm aqui do YouTube, eu adoro isso, na verdade. Inclusive, obrigada a todos que foram lá na minha DM perguntar coisas, enfim, que vieram aqui do YouTube. Muito obrigada. E vamos se inscrever, gente, que a gente tá quase batendo 2.000 inscritos. Então, acho que esse ano... Acho que esse mês vai bater 2.000 inscritos. Então, depende de vocês, sério. Tipo, depende muito de vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau!